Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Então, hoje na nossa sequência nós vamos continuar falando com vocês sobre a associação de resistores. E por que a gente vai continuar falando? Porque primeiro eu tenho ressaltado muito firmemente com vocês a importância da gente estudar profundamente esse assunto, ok? Por conta da quantidade de questões que caíram no Enem. Segundo, é que essa semana, analisando todos os pedidos que eu recebi no meu e-mail, e foram muitos, eu percebi que há uma dúvida muito recorrente. Algumas dúvidas. Então eu pontuei essas dúvidas, destaquei essas dúvidas, que são de muitos, e são dúvidas pertinentes, e resolvi colocar nessa aula de hoje para que a gente vá sanando esses problemas paulatinamente, né? O fato é que, volto a reiterar com vocês, esse não é um assunto para você fazer mais ou menos, não, esse é um assunto para você fazer com domínio total, né? Fazer todos os exercícios. E nessa aula também eu vou pontuar para vocês algumas questões sobre a associação de resistores que caíram nos últimos vestibulares do Enem, né? Então nessa aula eu vou pontuar alguns aspectos que estão gerando dúvidas entre vocês, e depois ainda pontuar algumas questões relativas ao Enem, beleza? Então vamos lá, gente. Eu quero inicialmente mostrar para vocês a importância da gente estudar esse tema aí, ok? Esse é um tema que nós vamos ter que dar uma atenção especial para ele, então vamos lá. Solta a vinheta. Então, peraí que eu passei aqui. Bom, primeiro, vamos só relembrar os dois tipos de associação que nós vimos, né? Essa associação em paralelo, nós temos 3 resistores, uma chave, uma fonte de DDP. Isso tudo aqui está representado dessa maneira aqui, né? Então, uma coisa importante aqui na associação em série, né? Aqui, ó, 3 resistores associados em série, a chave e a fonte de DDP. 3 resistores em série, a chave e a fonte de DDP. Bom, inicialmente eu quero fazer essa pergunta para você. Quando você olha para essa figura, que tipo de associação você compreende que há aqui? Uma associação em série, paralelo ou mista? Ou nenhuma delas? Dá um tempinho para você pensar. Bom, acertou quem disse que essa é uma associação em paralelo. Mas, professor, por que é uma associação em paralelo? Olha, gente, eu tenho respondido para vocês, e algumas pessoas, quando têm mandado para mim as dúvidas lá no e-mail, eu tenho reparado que boa parte das dúvidas, elas ocorrem porque alguns alunos eles não estão se ligando na orientação que eu dei, que para que você possa dizer se uma associação é em paralelo ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é distribuir os potenciais. Distribui os potenciais. E assim que você distribuir os potenciais, você vai ver se existem alguns resistores que estejam associados com a mesma DDP. Se tiver, está em paralelo. É o caso aqui. Por exemplo, olha, eu tenho esse fio aqui, ó, um potencial A. Então toda a extensão desse fio é A. Então aqui também é A. Ó. Potencial aqui também é A. Então potencial aqui nesse fio também é A. Certo? Então aqui nesse resistor eu tenho potencial A, aqui eu também tenho potencial A, e nesse eu tenho potencial A. Esse potencial B, ó, então toda a extensão desse fio é B. Então aqui é B, então esse tem B, esse tem B e esse tem B. Ora, se eu tenho potencial A, B, A, B, A, B, ou seja, todos os 3 resistores estão com a mesma diferença de potencial AB. Logo, esses resistores estão associados em paralelo. Ok? Então não se iluda com a figura. Não é o desenho que vai dizer para você
mas é a distribuição dos potenciais que você vai fazer. Esse é o primeiro passo, é o passo primordial. Uma outra questão é essa aí, ó, que tem gerado algumas dúvidas naqueles exercícios que eu enviei a correção para alguns alunos que me pediram. É o curto-circuito. Repare bem que quando essa corrente de 12 amperes chega nesse ponto aqui, ó, esse ponto nós chamamos de nó. Aqui também, né? Isso aqui é um nó. Então, repare que eu tenho uma resistência daqui desse nó. Ele se divide em 3 caminhos, né? 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho uma resistência. Aqui eu não tenho resistência. Aqui a resistência é 0. Onde a resistência é menor, a corrente é maior. E onde a resistência for nula, a corrente é a máxima. Então significa dizer que a corrente elétrica, ao chegar nesse nó, ela se desvia totalmente para esse ramo aqui, ó, vamos chamar assim, para esse fio, e não vai destinar nenhum valor de corrente para esses dois. Porque aqui a resistência é nula, a corrente é a máxima. Então nós vamos dizer que esses dois resistores estão em curto-circuito. Então não há passagem de corrente por esses dois resistores. Corrente nesse e nesse é 0. Aqui, ó, 0 e 0. E a corrente é a máxima possível nesse trecho, porque aqui nesse trecho, a resistência é 0. Resistência 0, corrente máxima. Também numa associação em série é possível, olha. Se eu tenho aqui A, então se eu olhar para o potencial aqui, é o mesmo potencial, ó, VA, porque é o mesmo fio, ó. Então se aqui é VA, aqui é VA, aqui é VA. Então nesses dois aqui não há diferença de potencial nas extremidades, ó. VA, esses dois estão em curto-circuito, ou seja, não vai passar corrente nenhuma sobre esses dois. Aqui, ó, se eu tivesse colocado aqui o potencial A, aqui, A, então aqui também seria VA, tá vendo? Porque é o mesmo fio, ó, o fio amarelo. Então se aqui é VA, não há diferença de potencial nas extremidades desses dois fios, desses dois resistores. Se não há diferença de potencial, não há corrente, eles estão em curto. Aqui é a mesma coisa. Não há diferença de potencial. Aqui é VA, aqui é VA. Ó, tudo é A aqui, ó. Então não há DDP aqui. Já nesse não. Nesse aqui é VA, aqui é BB. Então aqui é AB. Nesse aqui é AB. Então nesses aqui há uma diferença de potencial, há uma DDP. Portanto, há corrente elétrica. Nesses dois não há corrente elétrica. Essa é uma outra questão que vai gerar muita pergunta, e essa é uma questão muito forte para o Enem. Então atenção para isso que eu vou te mostrar, ó. Eu tenho 3 lâmpadas que eu estou ligando em paralelo. Então, aqui eu tenho uma chave, né? Aqui tem uma chave aberta, ó. Eu tenho 2 lâmpadas ligadas. Elas têm um brilho, uma potência, né? Quando eu falar de potência, você vai entender brilho, porque potência é diretamente proporcional à energia. Então elas têm um brilho aqui. Se eu ligar essa lâmpada, esse brilho vai se alterar para mais, para menos, ou não vai se alterar? Então vejamos. Primeiro eu vou fazer a conta como se eu tivesse com apenas uma lâmpada e eu não tivesse nenhuma, essa aqui ligada, por exemplo, somente essa de cima. Então, a corrente que vai passar sobre ela é a DDPU da fonte, né? Ó, AB, né? AB. Repara que todas as 3 têm a DDP AB, né? Essa aqui nesse desenho não, porque não está ligado no A. Mas vamos supor que só tivesse uma. A DDP seria AB, que é a mesma da fonte, ó. AB. Então, a corrente nessa lâmpada é U sobre R. Agora, se eu ligar 2 lâmpadas, essa corrente vai se dividir em 2? Não essa corrente. A corrente vai se dividir em 2, mas não será mais essa corrente. Não será mais essa. Por quê? Porque quando eu conecto 2 lâmpadas, a resistência equivalente se altera. E se altera de que forma? Dividido por 2. Ó. Diminui a resistência equivalente, porque uma associação em paralelo,
ela serve para isso, para diminuir a resistência e aumentar a corrente, ó. Tá vendo? Repete a primeira dividido pela segunda invertida, né? A corrente, ó, U sobre R sobre 2, fica 2U sobre R. Ou seja, se U sobre R é igual ao I1, a nova corrente com duas lâmpadas vai ser 2 I1. Como será 2 I1, vai ser I1 para essa e I1 para essa também. Logo, a corrente não vai se alterar. Com uma só, era U sobre R, que é I1. Com duas lâmpadas, a corrente total passa a ser 2I1 para dividir para duas lâmpadas. Se eu ligar 3 lâmpadas, a resistência equivalente cai para R sobre 3. Opa, aqui eu esqueci de alterar aqui, gente. Perdão, por favor. Aqui é R sobre 3 e aqui é 3U sobre R. Não sei, eu dei um vacilo aqui, esqueci de alterar aqui, ó. Né? Aqui é R sobre 3 e aqui fica 3U sobre R. Como U sobre R é igual a I1, aqui vai ficar 3I1. Então, se eu ligar 3 lâmpadas, a corrente total passa a ser 3I1, que vai dividir I1 mais I1 mais I1. Ou seja, a corrente elétrica não se altera. Então, como numa associação em paralelo as correntes se dividem, a corrente em cada lâmpada não se altera, então a potência não se altera, o brilho delas permanece o mesmo. Gente, é assim que na sua casa as lâmpadas são ligadas. Todas as lâmpadas são ligadas em paralelo para que ocorra exatamente isso aqui. Para que quando você desligue uma lâmpada, o brilho das demais lâmpadas não se altere. Ela não brilha mais ou brilha menos quando você desliga uma lâmpada na sua casa. Então, todos os equipamentos eletroeletrônicos da sua casa, gente, vocês estão me ouvindo? Todos os equipamentos eletroeletrônicos na sua casa estão ligados em paralelo, para que quando você ligue um, não altere o funcionamento do outro, ok? Então, muita atenção com essa questão aí, muita atenção para esse cálculo de potência que eu falei com você. Se você não entendeu, volta o vídeo lá, reveja essa explicação, porque ela é extremamente importante e é muito forte para uma questão de Enem ou de vestibular de particulares. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês em relação ao cálculo da potência nesses resistores, né? Em duas situações, ó, numa associação em série e numa associação em paralelo. Eu botei dois resistores de mesmo valor e uma bateria de mesmo valor, né, de 36, para facilitar a nossa vida. Mas olha só, para calcular a potência consumida em circuitos onde existam mais de um resistor, primeiro a gente determina a corrente elétrica que passa pelo circuito, a corrente elétrica total. Depois a gente multiplica a tensão aplicada no circuito através dessa expressão aqui. Mas não é só essa expressão. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro vamos ver como é que seria numa associação em série. Olha, então tá aqui, ó. Acompanhe comigo. 6 e 3 associados em série, o resistor equivalente vai dar uma resistência de 9 ohms. É só somar, não é? Quando está em série é só somar. R1 mais R2, 9. Ok? Agora eu vou calcular a corrente elétrica em cada resistor. Só que como eles estão em série e a corrente é a mesma, então eu vou usar o resistor equivalente para calcular. Ó, 36 dividido por 9, 4 amperes. Essa é a corrente total do circuito, 4 amperes. E é a corrente que vai passar em cada resistor aqui, ó. Já que numa associação em série, a corrente é a mesma para todos. Então, eu vou aplicar a primeira lente ohm para cada um deles. Aplicando para o primeiro, ó, 6 ohms vezes 4 amperes, 24 volts. Calculei a DDP aqui, ó, 24 volts. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. 24 com 12, 36. A potência, eu vou usar isso aqui, ó. A potência nesse resistor, aqui não deu 24 volts? Nesse deu 12. Nesse deu 24. 24 vezes a corrente, que é 4, 96 ohms. Ok? Se eu fizer o cálculo para esse aqui, nós vamos ter esse aqui, ó, 48 watts, a potência.
48 watts desse mais 96 watts desse dá 144. Então, a potência total desse circuito, 144 watts. Mas eu posso utilizar usando o cálculo da potência total. O cálculo da potência, eu passei sem querer. O cálculo da potência total, eu posso utilizar a DDP total e a corrente total. Então, a corrente do equivalente. Ó. A DDP é 36, a corrente é 4, total 144. Tá vendo? Se eu calcular a potência em cada um desses, é igual a potência total. Ó. Eu também poderia usar essa fórmula aqui. Ó. Você se lembra que eu disse para vocês que essa fórmula de potência é igual a resistor vezes a corrente ao quadrado. RI ao quadrado. Ó. Eu ia explicar para você quando é que você usa? Pois então, vou te explicando agora. Você usa essa fórmula quando você tiver uma associação em série. Porque a corrente I é constante. Então veja, se eu usar com resistor equivalente, que foi 9 vezes 4 ao quadrado, ó, dá 144. É a mesma coisa que somar a potência em cada um. Aqui, ó, se eu fizer individualmente, o resistor aqui, ó, 6 vezes 4 ao quadrado, 96. Com esse, 3 vezes 4 ao quadrado, 16. 48 com 96, 144. Então, tanto faz eu calcular a potência em cada um individualmente, depois somar, quanto se eu pegar o resistor equivalente. É por isso que ele se chama resistor equivalente. Porque a potência dele equivale à potência de todos eles somados. Na associação em paralelo, vou fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Só que agora não é o produto pela soma. Quando são dois, apenas quando são dois e são diferentes, eu posso usar o produto pela soma. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 9 dividido por 18 por 9, 2. Então, o resistor equivalente aqui é 2. Então, o cálculo da corrente total do circuito vai dar 36 dividido por 2, 36 volts, dividido por 2, 18. Então, a corrente total desse circuito, 18 amperes. Se eu aplicar a expressão U vezes I, né, 36 vezes 18, 648. Note que agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó, U2 sobre R. Na associação em série, eu uso R vezes I ao quadrado, porque I é a corrente constante. Na associação em paralelo eu uso essa porque U é constante. U é constante. Por isso que quando você usa equipamento eletroeletrônico, você tem que usar o cálculo da potência com essa. Porque os aparelhos eletroeletrônicos, eles são feitos para você usar em casa. E na sua casa tudo é paralelo. Então você usa essa expressão aqui. Por isso que você usa essa expressão. Por isso. Porque você usa ela para associações em paralelo. Então, olha, usando aqui o valor do resistor equivalente, a DDP aqui deu 648. Se eu fizer individualmente também, olha só, se eu aplicar para cada um, lembre-se que no paralelo, a DDP aqui é 36, aqui é 36. Paralelo estão com a mesma DDP da bateria, não é isso? Ó, 36 ao quadrado dividido por 6, 216. Então, esse aqui, a potência dele, 216 watts. Se eu aplicar a mesma conta para esse, ó, tá vendo aqui, ó, 36 ao quadrado, que é a DDP nesse, dividido por 3, 432. Se eu somar a potência desse aqui com a potência desse, 648, é a DDP total. Então, para o cálculo da potência, você pode usar sempre aquela fórmula da potência, ó. U vezes I. Você usou ela aqui na associação em série, em paralelo, e usou ela aqui na associação em série, tá vendo? Então, P igual a U vezes I, você pode usar sempre, sempre. Agora, para uma relação de potência com resistor, essa aqui não relaciona resistor, ó. Essa aqui relaciona DDP e corrente. DDP e corrente.
Então, para a associação em série ou em paralelo, você pode usar essa aqui sem medo. Agora, se for para usar cálculo com resistor, você tem que usar essa para associação em série e essa para associação em paralelo. Então, vamos ver algumas questões aqui. Essa aqui, ó, nós vamos analisar algumas questões Enem e, de novo, elas vão privilegiar competência 2, habilidade 5, 6 e 7, que é exatamente dimensionar e interpretar circuitos elétricos, equipamentos de uso comum e etc. Então, vamos ver, ó, esse é o primeiro de uma questão de 2013. Deixa eu só voltar aqui para fazer uma conferência. Isso, agora vamos voltar aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação. Ok. Então vamos ver, ó. Eis aqui, ó. Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e a diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar um circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS. Então esse aqui, ó, é o elemento sensor de temperatura. E a dependência da resistência com temperatura é conhecida. Então tá aqui. Gente, para um valor de temperatura em que esse resistor aqui seja de 100 ohms, a leitura apresenta quanto? Qual é a leitura desse voltímetro aqui, ó? Bom, desse voltímetro não, qual é a DDP aqui? Gente, um voltímetro, nós vamos estudar isso. Um voltímetro, ele é um elemento do circuito em que tem resistência interna altíssima. Uma resistência interna muito elevada, a corrente elétrica é nula. Onde a corrente, a resistência for zero, a corrente é máxima. Aonde a resistência for a máxima, a corrente é zero. Então o voltímetro ideal tem resistência elevadíssima. Então não há corrente elétrica aqui. Certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Primeiro, colocar os pontos. Ó. Potencial A, B, C, D. Então a corrente entre B e D é zero. Porque a resistência entre B e D é infinita. Então eu tenho aqui o potencial A, potencial B, potencial C, potencial D. Então entre A e B eu tenho uma corrente I1. Como esse resistor aqui está em série com esse. Ah, professor, mas tem um nó aqui. Não, mas não há corrente. Esse amperímetro não funciona aqui. Não há corrente para cá. Então esse aqui é como se ele não estivesse aqui. É como se ele não existisse aqui, já que não há corrente nele. Então veja, a corrente aqui é a mesma aqui. Eu vou chamar de I1. A corrente aqui, que eu vou chamar de I2, é a mesma nesse aqui. Ó. Esse aqui está em série com esse. Então vamos lá. Ó. No trecho A, B, C... Poxa, gente, desculpa. Nós temos um resistor de 570, porque é só somar 470 com 100, porque eles estão em série. 570. Aplicando a DDP, ó, ao cálculo da DDP, a DDP aqui é 10. Ora, por que é 10? Porque qual é a DDP nessa bateria? Aqui não é o potencial A na bateria? Esse potencial aqui não é o C? Então, na bateria, a DDP é UAC. Ó, A e C. É a mesma DDP daqui até aqui. É a DDP daqui até aqui. A mesma DDP. Ok? Então a corrente vai ser 10, que o valor da DDP é 10. A resistência é 570 vezes I, então vai dar 1 sobre 57 amperes, a corrente I1. 1 sobre 57 amperes. No trecho, gente, mas esse negócio está passando sozinho, perdão, tá? Vamos voltar. No trecho ADC, é 590, ó, é 470 mais 120. 590. Fazendo a mesma conta, 1 sobre 59. No trecho entre B e C, nós vemos que o potencial no ponto C é nulo. Presta atenção nisso aqui, gente. Por que eu estou dizendo que o potencial no ponto C é nulo? Eu não estou dizendo que a diferença de potencial é nula, não. Estou dizendo o potencial é nulo. A diferença de potencial é VB, VC.
eu tenho um potencial VB e aqui eu tenho um potencial VC. Só que o potencial VC é nulo, é igual a zero, porque ele está ligado na Terra. Ligar à Terra, como está escrito aqui, significa potencial nulo. Ligar o fio à Terra é ligar a um potencial nulo. Entenderam bem? Então, já que o potencial VC é nulo, então VB menos VC, ó, VB menos VC é VB menos zero. Ó, VB menos zero, que vai dar VB. Então, o potencial no ponto B vai ser R, o resistor entre B e C, vezes essa corrente. Entre B e C, nós temos 100 ohms, e a corrente I1 nós calculamos lá em cima, ó, 1 sobre 57. Isso vai dar 1,75 volts. Então, o potencial aqui é 1,75 volts. O potencial aqui é zero. A diferença de potencial é 1,75. Mas o potencial no B é 1,75. Eu vou fazer a mesma conta no trecho A, D, C. Ok? Então, no trecho D e C, aqui o potencial não é zero. A mesma coisa, ó. VD menos VC é igual a VD. Usando para cálculo de potencial ali, ó, RDC vezes I2, né? RDC é esse aqui, ó, 120. Vezes I2, que eu calculei aqui, vai dar 2,03. Então, a diferença de potencial entre VB e VD, a diferença é 1,75 no VB, menos 2,03, que foi o VD. Então dá menos 0,3 volts. Ora, você vai dizer, professor, tem uma diferença de potencial aqui, ó, que nós calculamos, que deu menos 0,3 volts. Mas é isso que é a função do voltímetro, medir essa diferença de potencial entre dois pontos. Menos 0,3. Aí você vai dizer, mas professor, eu não estou entendendo, porque se tem uma DDP aqui, não tem corrente, não? Não, volto a repetir. Não tem, não é porque existe uma DDP, é porque a resistência do voltímetro é infinita. Ele mede uma DDP com possuindo ele uma resistência infinita. Então a corrente é nula. Porque se ele roubar corrente aqui, ó, ele vai roubar de I1. Se ele roubar corrente, ele diminui I1. Então o produto aqui vai ficar diferente. Então ele vai fazer uma leitura errada. Então o voltímetro não pode roubar corrente. Então ele tem que ter resistência interna muito elevada. Essa questão aqui, ó, 2019, ó, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Então esse aqui, ó, o cabo tem uma resistência de 10. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Tá aqui, 120. Estão conectados ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Aqui é a televisão, 50 ohms. Eu tenho essas lâmpadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Cada lâmpada com uma resistência de 200 ohms. Lembra que eu falei para vocês que resistência de lâmpada é um valor elevado? Ó, 200 ohms. Ele diz assim, ó, a televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130. Então, para ela funcionar, ela precisa de, no mínimo, uma DDP de 90. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Gente, se não tivesse essa lâmpada, essa resistência aqui, então todo mundo aqui estaria em 120. Então não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Ela estaria entre 90 e 130 aqui, a televisão. Eu poderia ligar todas as lâmpadas. Porque todas elas vão ficar ligadas a 120 volts. Já que todos estão em paralelo. Quando eu ligar essas chaves. Só que essa aqui, ó, ela está em série com todo mundo. E quem está em série rouba TDP. Então essa aqui vai roubar uma TDP. Então eu preciso saber quanto que isso aqui vai roubar de DDP. Para saber quanto sobra para todo mundo aqui. Vamos lá? Ó, tá vendo? Bom, se a lâmpada, a TV precisa no mínimo de 90, é porque essa resistência pode roubar só 30 dos 120. 30 volts.
Então, nesse resistor de 10, a corrente nele é 3 amperes. Ó. 30 dividido por 10, né? 30 dividido por 10, 3 amperes. Como ele está nessa posição, a corrente que passa por ele é a corrente que sai da bateria, 3 amperes. Só que chegar aqui vai dividir esses 3 amperes aqui, ó. Um pedacinho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e um pedaço para cá. É a mesma corrente? Não. Não, por quê? Porque cada resistor desse tem uma resistência de 200 ohms. Esses resistores vão ficar com a mesma corrente, mas não quer dizer que é a mesma corrente que a TV. É a mesma DDP que a TV, mas não é a mesma corrente. Então como é que você vai saber? Ora, se eu sei que a resistência na TV é de 50, eu calculo a corrente nela. 90 por 50, 1,8. Então, desses 3 amperes que chegaram aqui, 1,8 foi para a TV. Então, sobrou 1,2 para as lâmpadas. 1,2 para as lâmpadas. Para todas as lâmpadas. Se eu fizer a conta para uma lâmpada apenas, lembre-se que agora as lâmpadas estão com a mesma DDP de 90. Ó. Se eu fizer, cada lâmpada vai usar 45 amperes. 90 dividido por 200. Então, quantas lâmpadas de 45 amperes eu posso ter para que somadas as correntes dê 1,2? Por que eu tenho que somar as correntes, professor? Porque em paralelo eu somo as correntes. Quantas eu posso somar para que dê no máximo 1,2? Ora, se eu dividir aqui, ó, vai dar 2,6 lâmpadas. Então, no máximo, 2 lâmpadas eu posso ligar para que a lâmpada não atrapalhe o funcionamento da TV. Mas volto a dizer, isso só existe porque essa resistência aqui está atrapalhando e está roubando voltagem. Se ela não existisse aqui, todos esses equipamentos, TV e lâmpada, funcionariam juntos sem nenhum problema, porque todos estariam sujeitos à mesma DDP de 120. Essa questão é de 2016. Que o cara é a questão famosa do sorvete. Ó. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, o HB e o 6B. Essas aqui são nomenclaturas para a espessura, né, do traço. O traço mais fino chama 2H, esse mediano HB e o traço mais grosso 6B. Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez um desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro ligado às extremidades das resistências, são mostradas na figura. Então aqui, ó, eu tenho um resistor de 5 kΩ, 20 kΩ, 10 kΩ, aqui e aqui, certo? Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais de A e B. O ohmímetro então é o aparelho para medir a resistência elétrica, correto? Então ele mediu o resistor entre A e B e o resistor entre B e C. E ele pede a razão entre esses dois resistores, ok? Entre A e B e entre B e C. Gente, o que nós temos entre A e B? Ó, A, B, eu tive que botar aqui um potencial C, ó. O que eu tenho entre A e B? Repare que esse resistor de 5 kΩ está entre A e B. Esse também, ó, A e B. Então esse aqui com esse, como estão entre A e B, estão em paralelo. Agora repare que esse de 10 e esse de 10 estão em série. A, C, C, B. Esses estão em série. Então, entre A e B, eu tenho, entre A e B, 10 kΩ e 10 kΩ em série, e o que eu achar deles vai ficar em paralelo com esses aqui. Ok?
Então, eu tenho o resistor entre A e B. A e B. 20 e 20. Aqui, né? 20, que eu vou somar. 20 com 20 em paralelo vai dar um de 10. Porque eles, quando são iguais, é só dividir, não é? Quando for igual, ó. 20, esses dois é 20. Com esse aqui de 20 paralelo, vai dar um de 10. Esse de 10, entre A e B, vai ficar em paralelo com esse. 10 vezes 5, 50. 10 mais 5, 15. 50 por 15, 10 sobre 3 kΩ. Então, entre A e B, 10 sobre 3. Agora, entre B e C. Entre B e C, eu tenho um resistor de 10. Entre B e C, eu tenho esses dois, isso aqui, ó. Ou seja, entre B e C, os resistores de 20 e de 5 estão em paralelo. Ó. Eles estão em paralelo. Vai dar 20 vezes 5, 100. 20 mais 5, 25. 100 dividido por 25, 4. Então, entre esses dois vão dar um de 4, que vão ficar em série com esse, vai dar 14. Então, entre A e B, por aqui eu tenho, entre A e C, por aqui eu tenho 10. Por aqui eu tenho 14. Então, entre aqui, esse de 10 e esse de 14, B, C, 10. B, C, 14. Ora, B, C, mesma DDP, paralelo. Então, é só multiplicar. 14 vezes 10, dividido por 14 mais 10. 35 dividido por 6. Vai ser o resistor entre B e C. Quando eu dividir isso por isso, que é a pergunta do problema, vai dar essa divisão, que vai dar 4 sobre 7 ohms. E essa questão aqui. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica entre os pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes assim, IA, e B, C, D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes apresentadas eram o quê? Ora, gente, repare que a corrente que vai sair daqui, ó, é a que vai passar no ponto A. Essa corrente vai dividir para cá e para cá. Se essas lâmpadas são iguais, essa corrente IA, aqui ó, I1, né, IA, vai dividir em 3 partes iguais. Elas vão se juntar novamente do lado de cá e vão passar a mesma corrente no IE. A corrente que saiu e passou no A, portanto, vai ser a mesma que vai passar no E. Volto a dizer, ela se dividiu por aqui e se juntou por aqui. Se dividiu desse lado e se juntou desse. Então, a corrente que passa no A é a corrente que passa no E. A corrente que sai é a corrente que chega no gerador. Então, IA é igual a IE. Como essas lâmpadas são iguais, elas possuem resistências iguais, estão submetidos à mesma DDP, porque elas estão em paralelo. Se estão a mesma DDP com a mesma corrente, elas possuem a mesma DDP com a mesma resistência, possui a mesma corrente. Então a corrente C é a mesma corrente ID. Resposta certa, letra A. Ok, gente? Então, eu espero que essa aula tenha dado uma melhorada, uma clarificada aí para vocês. Se você ainda não conseguiu entender, volte um pouquinho nessa aula, reveja essa aula, gente. E volto a dizer, faça as perguntas lá. Esses pequenos erros que eu tenho cometido, assim, de ler uma coisa errada, esbarrar e tal, é porque eu ainda estou convalescendo um pouco da minha sinusite. Aí eu fico meio lerdinho, fico meio lerdo para pensar. Eu penso uma coisa e falo outra. Mas eu espero que vocês compreendam, né? Porque eu estou me recuperando de uma sinusite que já me acompanha há mais de um mês. Mas eu já estou melhor. Não é Covid, tá, gente? Não é Covid. Eu fui ao médico e é de fato uma sinusite que eu permiti que ela
ela evoluísse muito e agora está demorando um pouco para curar, mas já estou melhor, estou melhorando. Eu vou melhorar cada dia mais e vou voltar mais inteiro do que você está imaginando. Nós vamos voltar mais firmes e mais fortes. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova nessa aula e caso ainda permaneça dúvida, não se esqueça, mande para mim lá no e-mail institucional a sua pergunta que eu vou te responder na medida que eu tiver for respondendo essas demandas. Caso eu demore um pouquinho, é porque eu estou dando muitas aulas também no ensino médio, então eu tenho que dividir meu tempo com eles, ok? Mas eu estou aqui. Cuidem-se, meninos, cuidem-se. A fase difícil está passando, mas nós não podemos retardar a volta, né? Com responsabilidade, nós estamos juntos, ok? Um grande abraço e uma boa semana a todos.